a estudo do dia de hoje. Então, vamos lá. O objetivo é esclarecer o significado de evolução, né? Segundo a filosofia, a ciência e principalmente o espiritismo, né? No material do livro do EAD, nesse capítulo, tem um material muito rico explorando os aspectos científicos e filosóficos de evolução. Eu não vou entrar muito no mérito, porque não é a minha área e a gente não conhece isso profundamente, as leis de evolução, teoria geral da evolução, Darwin, Mendel. Então, tem muita coisa aí. Quem quiser aprofundar-se, vai se aprofundar na pegada ciência, né? Eu vou ficar mais restrito ao aspecto da doutrina espírita. É o que a gente vai enfocar mais, né? Identificar critérios determinantes do processo evolutivo e citar exemplos de evidências evolutivas, né? Esse gráficozinho aqui mostra como se deu o período de formação da Terra, o surgimento das plantas, das águas, dos animais e do homem, né? Então, tudo isso é o processo de evolução. É aquela história que a gente estudou no sábado passado aqui, a evolução do princípio inteligente. Tudo isso passa por essa questão. E que a doutrina espírita começa a trazer luz sobre esse aspecto, né? Evolução é processo gradual de desenvolvimento biológico e espiritual. A filosofia e a ciência limitam o entendimento da evolução à vida no plano físico. A filosofia e a ciência limitam o entendimento da evolução na vida do plano físico. Ou seja, a pegada da ciência e da filosofia é a matéria, é o corpo, né? O espírito considera também a existência no plano espiritual. Então, é uma outra perspectiva, é uma outra visão, né? Evidências da evolução planetária são identificadas nos fósseis. Aí a geologia estuda as camadas geológicas da Terra. E aí, nessas camadas, a gente vê muitos sinais da evolução da humanidade, né? Nos estudos da anatomia comparada e nas bases moleculares e hereditárias da organização biológica. A anatomia dos corpos dos animais e do homem mostra sinais de evolução, de uma classe mostrando a outra, um aprendizado dando espaço para que outro surja. São sinais que a ciência vai descobrindo, né? O espiritismo esclarece que a evolução ocorre nos dois planos da vida. E aí, muitas vezes, são zeros perdidos, né? O físico e o espiritual. E que todo processo evolutivo teve início com a união do princípio inteligente ao princípio material. É aquela velha história que a gente vive estudando aqui. A união do princípio inteligente com o princípio espiritual é que dá razão para que tudo isso aconteça, né? Uma vez que ambos já se achavam em estado de fluido no espaço, no meio dos espíritos, ou em outros planetas, esperando a criação da Terra para começar a existência em novo globo. Tudo está contido no universo de Deus, né? É aquilo que a gente sempre fala aqui, aquela figurinha. Deus, espírito, matéria. E da união de tudo isso surge o processo, o princípio da evolução dos seres, o surgimento do homem, que aí a gente vai ver aqui que passa pelo reino mineral, pelo reino vegetal, pelo reino animal, para chegar no reino hominal, né? Para os conhecidos filósofos Herbert Spencer e Henry Bergson, evolução é processo de desenvolvimento progressivo, biológico e espiritual da natureza, no qual os seres vivos e inanimados se aperfeiçoam. A ciência aceita esta conceituação e disponibiliza outras informações, mas ainda não considera a tese espírita de sobrevivência do espírito. A ciência ainda não acredita nisso. Olha a matéria, o que ele pode medir, o que ele pode fazer experimentos, né? O que ele tem aparelhos, equipamentos capazes de medir, de mensurar. A gente não tem equipamentos de medição do espírito. Então, a gente ainda, quando chegar um instrumento,
a gente vai descobrir. Por exemplo, a evolução científica, ela se dá com o surgimento de equipamentos e de pesquisas que sejam capazes de medir. O telescópio, as ressonâncias, tudo são equipamentos tecnológicos que permitem que você observe. Quando você não tinha um raio-x, você como é que fazia um exame? Não fazia. Hoje, com a tomografia, você já começa a fazer exames com maior índice de precisão. Né? Com o telescópio, você já consegue ver as distâncias muito maiores. Mas enquanto você não tem isso, você fica restrito ao que você está vendo, tocando e sendo capaz de medir. A tecnologia vai permitir que a gente chegue nessa condição. Né? A gente vai chegar nessa condição. Vai evoluir para esse estágio. Fala, Marcão. Tudo bom, meu irmão? Então, as evidências fornecidas pelos fósseis, coisa boa, sua presença. As evidências fornecidas pelos fósseis, a história dos fósseis, o estudo atento da natureza e as bases bioquímicas e moleculares da herança genética fornecem evidências que explicam a evolução planetária. Sabe-se assim que a Terra foi formada há cerca de 4,6 bilhões de anos e que todos os seres vivos do planeta descendem de organismos muito simples, ou seja, parte de um organismo inicial e tudo vai se complementando. Né? Surgiram há mais de 3 bilhões de anos. É aquela figurinha que a gente viu, aquela espiral, o surgimento de muita coisa. Né? A enorme diversidade dos seres atuais resulta de longo processo de evolução biológica, pelo qual a vida vem passando desde que surgiu. É isso que afirma a moderna teoria evolucionista, respaldada por áreas do conhecimento tão diversas como a biogeografia, a geologia, a anatomia comparada e a biologia molecular. À medida que a ciência vai evoluindo, muitas teorias novas vão surgindo. Então, é natural que os estudiosos da medicina, das ciências de uma forma geral de hoje, evoluam muito mais do que os de ontem, porque eles já têm instrumentos capazes de medir e de aferir coisas que a gente não tinha no passado. Né? Não tinha. Antigamente, você ia para uma consulta médica, você passava 2 horas numa consulta médica e ele passava um exame. Hoje em dia, você passa 5 minutos e ele passa 200 exames. Né? Então, ele passa 5 minutos, é o tempo de passar os exames. Não é o tempo de fazer a famosa anamnese, o estado geral do paciente. Eu ia no médico, o médico olhava seus olhos, apalpava a sua barriga, via a cor da sua pele, perguntava da sua vida. Ou seja, ele tentava fazer um exame do ser que somos nós. Hoje em dia, os médicos não fazem isso. O médico tem uma consulta de 5 minutos, que é o tempo da impressora imprimir as requisições de meio mundo de exame e ele assinar. Você passa 2 meses fazendo exame, cada exame é um laudo, que cada laudo é dado por um especialista, e quando você volta para o médico, ele vai pegar os diagnósticos que foram dados e montar o quebra-cabeça. Então, esse é um diagnóstico muito mais profundo do que o que você tem, porque os exames vão aferir tudo isso. E a tecnologia já chegou para hoje você andar com um relógio que está dizendo, Edmundo, tua glicose aumentou, teu batimento cardíaco está alterado, tu está não sei o quê. Então, você já vai tendo uma bacia sanitária, que quando você faz as suas necessidades fisiológicas, a bacia sanitária já faz o exame, já está conectada na internet, já manda para o médico para dizer se você está bem, se está mal. Então, você está ali monitorado 24 horas por dia. Né? Então, a tecnologia vai evoluindo e vai mostrando tudo isso. Né? Então, à medida que a ciência vai evoluindo, você vai descobrindo novas potencialidades. Por isso que a expectativa de vida aumenta. A expectativa de vida aumenta porque hoje você tem mais condições de fazer a medicina preventiva. Você já sabe muita coisa antes de acontecer. Né? Então, tudo isso são sinais de evolução. Né? A expectativa de vida no Brasil em 1900, vocês sabem quantos anos eram? 30 anos. Em 1900,
a expectativa de vida no Brasil era de 30 anos. Então, vou dar uma notícia a vocês aqui. A maioria de vocês aqui já passou da expectativa de vida que vocês tinham quando nasceram. Por exemplo, eu nasci em 1965. A expectativa de vida em 1965 era 55 anos. Eu já tenho 59. Então, eu já passei da expectativa de vida que eu tinha quando nasci. A expectativa de vida para quem nasce hoje é de 72 anos para os homens, de 78 anos para as mulheres. Ou seja, tudo isso graças à evolução científica. A gente vai... Você já passou faz tempo. Então, a expectativa de vida é um cálculo genérico de todas as condições de vida de todo canto. Quem vive nas cidades, esgoto, condições de higiene, tudo isso pesa, acesso à saúde, acesso a remédios, tudo isso pesa positivamente. Mas a média é a média de quem tem e de quem não tem. Né? É por aí. Então, a tendência é que a gente vai evoluindo com o avanço da ciência. Durante séculos, perdurou a ideia de que somente as espécies mais evoluídas, alguns animais e o homem, geravam por reprodução os seus descendentes. Isso era uma teoria da ciência, né? Sendo que as demais espécies vegetais e muitos animais, por serem muito menos evoluídas, surgiam espontaneamente. Era o processo denominado geração espontânea, ou seja, nasce do nada. Isso aí era uma tese elaborada por Aristóteles, e para este filósofo grego, seria possível nascer ser vivo a partir da matéria morta, porque nela existiria um princípio ativo capaz de gerar a vida. Então, a geração espontânea está aqui, nasce do nada. Né? Essa hipótese, amplamente aceita até o século XIX, contudo, as pesquisas foi esclarecido pelo cientista francês Pasteur, é um nome que a gente conhece, Louis Pasteur, que a teoria da geração espontânea foi descartada definitivamente, porque uma teoria acaba quando surge outra que contrapõe aquela visão que ele tinha, né? Porque Pasteur e outros estudiosos demonstraram a presença de seres vivos minúsculos ou micróbios em diferentes materiais biológicos, os quais, mesmo sendo invisíveis ao olho nu, eram capazes de reproduzir-se também, ainda que de forma diferente dos animais. Ou seja, sempre existe vida em algum lugar, que você não está vendo, porque são micro-organismos. Né? Por exemplo, você dentro de casa você guarda um arroz na despensa. Quando você abre o armário, está cheio de bichinho. Né? É uma geração de determinados bichinhos que estavam presentes, mas que não florescem. Nós estamos cheios de bactérias no nosso organismo. Apenas a gente vive em equilíbrio. Quando a gente tem um desequilíbrio provocado por uma situação ou outra, esta bactéria floresce com mais força. Aí é por isso que você tem que tomar os antibióticos, para combater aquela bactéria que seu organismo, pela sua imunidade, não conseguiu combater. Aí a tese de que não se deve tomar antibiótico. Quer dizer, só nos casos realmente necessários. Ou seja, o sistema imunológico da pessoa é que tem que estar em equilíbrio. O sistema imunológico de alguém em equilíbrio, ele vai... Houve um ataque, ele combate. Houve um ataque, ele combate. Né? A febre é exatamente o sistema imunológico reagindo. Né? Reagindo a uma determinada situação. O suor é o sistema imunológico, o metabolismo reagindo de uma determinada situação. Ou seja, é uma máquina perfeita que funciona em equilíbrio. E você precisa de todos os agentes para manter este organismo em equilíbrio. O pensamento, o psiquismo, a alimentação, as horas de sono, o repouso, tudo isso pesa no balanço geral do equilíbrio. Né? Para a ciência dos dias atuais, há dois tipos fundamentais de processo evolutivo: macro e microevolução. A macroevolução, ou teoria geral da evolução, também conhecida como darwinismo, é a teoria evolutiva popularizada por Charles Darwin. Viveu de 1809 a 1882, no século XIX.
Ela indica mudanças genéticas que ocorrem em larga escala, durante um longo período de tempo. Segundo essa teoria, todas as formas de vida atuais se desenvolveram durante milhares de anos, a partir de um ancestral comum. É a teoria de evolução das espécies. Um ser vem de outro, e vem de outro, e vem de outro. Essa é a teoria de Darwin. De novo, como eu disse, se vocês quiserem aprofundar esses temas, no livro, neste capítulo do EAD, tem um material mais rico que possa aprofundar tudo isso, né? Microevolução, ou teoria especial da evolução, descreve mudanças menores, limitadas, dentro de uma mesma espécie vegetal ou animal. É o que se percebe nos cães. Por exemplo, diferentes características distinguem uma raça da outra. A teoria da macroevolução de Darwin, ela prevê que um ser animal deriva de outro ser animal. A microevolução é que a evolução acontece dentro da própria espécie. As raças diferentes de uma mesma espécie, né? Então, são teorias que a ciência vai observando e vão criando teses para serem seguidas pela humanidade, né? Evidências da evolução biológica, é aquilo que a gente falava, os fósseis, né? Você pega as pedras, você vê sinais. É muito comum a gente, na praia, pegar muitas pedras que, se você for observar, ele tem sinais de evolução, né? Então, aquela região já tiveram esqueletos marinhos de animais que viviam no mar e que ficam impregnados na pedra. Então, é a figura que está aqui, né? Aqui, esse é um animal pré-histórico que está impregnado numa pedra, né? Restos e vestígios de seres que viveram em épocas remotas. Possibilidade de reconstrução das formas originais. Idade estimada por elementos radioativos. Você faz os exames e faz uma estimativa de tempo que se viveu aquele negócio. A ciência vai chegando a muitas evidências, né? É o método do carbono 14, né? Você faz esse teste, é ciência, né? Então, os historiadores, se você for, por exemplo, nas cidades medievais, você vai ver um laboratório a céu aberto. Não sei se vocês já tiveram oportunidade, mas esse pessoal, ele fica com um pincelzinho, passando em cima da pedra, para poder buscar vestígios de uma determinada civilização. Ali no Recife Antigo, se alguém cavar um buraco, vai achar vestígios de civilizações antigas. Se deixar, vão fazer uma cerca e vão ficar procurando um bocado de coisa ali. Um pedaço de barro, um pedaço de cachimbo, e você vai ficar preso sem poder fazer alguma coisa, porque vai em cima do patrimônio histórico, geográfico da humanidade e não deixa mexer. Você vai em Roma, por exemplo. Toda hora em Roma são escavações. E você vai vendo as camadas das civilizações antigas que já passaram por ali. Então, hoje você está numa camada de terra que está nessa altura. Mas as camadas anteriores das civilizações antigas, você faz escavações para encontrar paredes, construções de como era antigamente. E você vai cavando e vai descobrindo muita coisa. Então, são evidências de uma evolução biológica que tem tudo isso. É a ciência que vai descobrindo essas coisas, né? Ou seja, o que é mar hoje provavelmente já foi terra, e o que é deserto hoje já foi mar. Com as mudanças climáticas que o orbe aconteceu, né? Você pega uma região de terra e você cava e encontra areia branca, como se fosse uma areia de praia. Então você olha assim, puxa vida, aqui já foi uma praia já. Há quanto tempo atrás, né? Então, são essas mudanças de uma evolução que a gente, só a ciência vai conseguindo medir tudo isso, né? Evidências da evolução na anatomia comparada, então, semelhanças estruturais, a história do parentesco evolutivo. Então, você vê aqui a estrutura anatômica do homem, da rã, do morcego, do golfinho e do cavalo. Ou seja, você vai vendo que são princípios semelhantes, né? Um é parecido com o outro, que segue uma lógica e uma sequência, que a gente vai ver, provavelmente hoje não vai dar tempo, mas no livro A Caminho da Luz, que foram muitos laboratórios na natureza, testando as espécies, para poder a gente chegar no ideal de beleza. Então, tudo vai evoluindo. Eu testei aqui, eu testei ali, eu testei acolá e vou aperfeiçoando as formas para a gente chegar nos ideais de beleza, né? Aparências diferentes, mas estruturas ósseas e musculares semelhantes.
a estrutura óssea e muscular dos homens e dos animais são muito semelhantes, o que indica que passamos por uma evolução da espécie. O projeto foi testado. Até hoje, a ciência, quando quer fazer uma cirurgia de transplante, medir alguma coisa, ela testa primeiro em quê? Nos animais, para ver se dá certo. Se der certo, ela vai. São cobaias, né? Para poder sair testando o que está acontecendo, né? Órgãos e estruturas anatômicas homólogos. Aí você vê o braço e a mão do homem. Quais são os ossos que tem no braço e na mão do homem? O húmero, o rádio, o carpus, a falange, os metacarpos, a una. Está aqui, ó, a estrutura do braço e da mão do homem. A estrutura dos golfinhos, as nadadeiras do golfinhos. O que é que tem na nadadeira do golfinho? Húmero, rádio, carpo, falange, metacarpo e unha. Ou seja, é como se fosse uma mão. A nadadeira do golfinho é como se fosse uma mão. Ou seja, é um princípio de evolução. A asa de um morcego, húmero, rádio, metacarpo, falange, unha, também está presente. Ou seja, as experiências estão sendo feitas nos animais, né? A asa de uma ave, húmero, rádio, carpo, metacarpo, falange e unha. Ou seja, a mesma estrutura óssea que a gente tem na mão humana, a gente tem nos ossos do golfinho, do morcego, das aves. Ou seja, sinal de uma evolução biológica, de uma anatomia comparada. Então, tudo isso é um sinal de que a gente evoluiu para chegar aonde a gente está hoje. Essa mãozinha que a gente tem, ela foi testada na natureza muito tempo. Mas dos seres da humanidade, dos seres da cadeia evolutiva, apenas o homem pega alguma coisa com as mãos e os macacos, né? Mas os outros animais não pegam. Os outros animais não têm essa habilidade motora que nós já temos. Que um passinho atrás são os símios, que a gente vai ver que na cadeia evolutiva são semelhantes, né? Então, tudo isso é um indício de evolução dos modelos que a gente acompanha, né? Evidências, as semelhanças físicas, né? O que a gente estava falando aqui, o Australopithecus, o Homo habilis, o Homo erectus, o Homo sapiens, o Homem de Neandertal e o Homo sapiens sapiens. Você vai vendo que há de 6 milhões de anos atrás até hoje, como a gente estudou na semana passada, o surgimento da humanidade. E esse homem sapiens surge há 150 mil anos atrás, na África, e depois ele se espalha por outros continentes. Então, é indício de uma evolução. Os símios aqui são 6 milhões de anos atrás. O Homo sapiens sapiens, esta evolução, para chegar aqui 150 mil anos atrás para cá. Né? É o que a gente está descobrindo pela ciência. Né? As evidências, é interessante essa questão dos embriões. Não sei se vocês já tinham visto, mas vejam aqui o embrião da tartaruga. É parecido com o embrião da galinha, que é parecido com o embrião do porco, que é parecido com o embrião humano. Ou seja, muito semelhante às formas, né? Então, vejam aqui a formação da coluna vertebral, que todos eles passam por essa característica aqui, né? Então, a coluna vertebral, a ligação da coluna vertebral lá no fim com o cérebro. E aqui a evolução das espécies. Você vai vendo que por trás de tudo há um projeto. Não há uma inteligência aleatória. As coisas são ordenadas, pensadas, testadas. Evolui. Evolução. Né? Ou seja, a união do princípio inteligente com o princípio material evolui em todos os reinos da natureza. E em cada passo que ele passa, ele assimila alguma coisa. É fantástico, né? A gente vai crescendo e aprendendo tudo isso, né? Os resultados das análises bioquímicas têm confirmado as estimativas de parentesco entre espécies obtidas por meio do estudo de fósseis e anatomia comparada. Isso reforça ainda mais
a teoria de que os seres vivos atuais resultam da evolução de seres que viveram no passado, estando todos os seres vivos relacionados por graus de parentesco mais ou menos distantes. Ou seja, as espécies evoluem dentro das suas cadeias evolutivas, né? Espiritismo. Aí a gente vai entrar na nossa seara, né? A evolução dos seres vivos, inclusive a humana, ocorre nos dois planos, no plano físico e no plano espiritual. E muitas dessas questões explicam muitos elos perdidos que a ciência quer entender apenas no reino material. Mas não vai entender, porque esse salto ocorre no plano espiritual. Ele não tem como verificar isso, né? Então, os primórdios da vida, a gente vai ver aqui a famosa geleia cósmica, o protoplasma, as mônadas celestes, que é o princípio inteligente, que André Luiz fala muito nessa palavra, né? A ação dos trabalhadores espirituais, que a gente vai ver isso aqui com mais detalhe em A Caminho da Luz, que para mim é uma obra fantástica, que narra a ascendência do mundo espiritual em tudo, né? Então, é fantástico a gente ver a evolução de tudo isso, né? A rede filamentosa do protoplasma e séculos de atividade silenciosa. A gente vai ver o trabalho paciente, dedicado, superior de seres angélicos que ajudaram a formação do nosso orbe terrestre, sob o comando do nosso Senhor Jesus, né? Os caracteres biológicos visíveis e invisíveis decorrem de alterações em quê? No perispírito dos seres, né? Então, se a gente observar aqui, essa ligação desses seres, tartaruga, galinha, porco, homem, há um princípio inteligente em evolução. Não há uma alma humana, mas há a união do princípio espiritual com o princípio material, que ele aprende. Então, por exemplo, é o que eu estava perguntando aqui, numa cadeira de ferro e de couro, numa mesa de madeira, tem inteligência? É por isso que é complexo. Tem. Era isso que eu queria te perguntar, Sara. Exatamente o que você falou das plantas, dos animais, esse princípio inteligente, né, que você citou, vai trazer. Vai dar um nó no juízo de vocês agora. É Deus. É isso? Vai dar um nó. É o quê? É Deus. Porque tem a pergunta. Não. Tem espírito, a planta tem espírito, a formiguinha tem espírito, ainda, como você falou. Aí, essa pergunta é lançada na vida dele. Aí eu fiquei pensando. Aí eu disse, não, tem. Todo mundo disse não. Aí eu disse, não. Todo mundo diz não no primeiro momento, porque a inteligência é um atributo do espírito. Mas quando a gente entra no detalhe, aí a ficha vai caindo. A ficha vai caindo. Por quê? Porque é preciso, eu vou pular aqui um pouquinho para pegar uma figura aqui. Deixa eu chegar aqui nessa figura. Pronto. Essa figura aqui. Vocês estão vendo essa figura aí, né? Estão vendo a figura? Vamos ver aqui, os três reinos. Se a gente entender essa figura aqui hoje, eu acho que já está valendo. Então, vamos ver o que está escrito aqui. O encadeamento da natureza. O princípio inteligente, ou mônada celeste, que é o nome que André Luiz dá a esse conjunto do princípio inteligente. Princípio inteligente estagia nos reinos da natureza, começando no mineral e indo até o hominal, extraindo de cada um deles os subsídios necessários para a sua evolução. Na viagem do princípio inteligente, no processo de individualização do princípio inteligente, este princípio inteligente absorve experiências e acumula subsídios necessários à sua evolução. É por isso que tudo se encadeia na natureza, desde o átomo ao arcanjo. Então, Cida, você dizer que a cadeira
a madeira não tem inteligência, está correto. Se você pensa em inteligência como atributo do espírito. Mas veja isso aqui, ó, esse detalhe aqui, que didaticamente Kardec coloca no Livro dos Espíritos, espírito com letra E minúscula. Espírito com letra E minúscula. E espírito com letra E maiúscula. Espírito com letra E minúscula é o princípio inteligente ligado ao princípio material que evolui e individualiza-se. Espírito com E maiúsculo é o nosso espírito, que a partir de um momento que a gente vai ver aqui, que dura mais ou menos 1,5 milhões de anos, é o tempo que demorou para que o princípio inteligente, que hoje forma o espírito que está em nós, individualizasse. 1,5 milhões de anos. Então, este princípio espiritual, o princípio inteligente, ele estagia nos 3 reinos da natureza. Seres inorgânicos, reino mineral, seres do reino vegetal, seres do reino animal. Para sintetizar, no reino mineral, ele aprende a atração. No reino vegetal, ele aprende a sensibilidade. No reino animal, ele aprende o instinto. Quando ele adquire essa base, ele individualiza-se, torna-se espírito com E maiúsculo e adquire a razão, o pensamento sequenciado, a inteligência como a gente entende. Aí a gente vai ver o outro lado aqui, André Luiz em Evolução em Dois Mundos. Cita que o princípio inteligente estagiando na ameba, o ser original, aquele primário, primeiro, uma célula unicelular, a ameba, adquire os primeiros automatismos do tato. Nos animais aquáticos, o olfato. Nas plantas, o gosto. Nos animais, a linguagem. Hoje, somos o resultado de todos os automatismos adquiridos nos vários reinos da natureza. No reino mineral, adquirimos a atração. No reino vegetal, a sensação. No reino animal, o instinto. E no reino nominal, o livre-arbítrio, o pensamento contínuo e a razão. Então, gente, quando a gente fala de que o mineral tem inteligência, não é a inteligência como a gente imagina que é no espírito, mas é o princípio inteligente em evolução. Porque se no reino mineral não tivesse este princípio inteligente, como ele tem a atração, ele não pararia de se ligar. Ele estaria fazendo ligações químicas permanentemente e ele não se tornaria o que ele é. Deus é o todo, né? Deus cria tudo isso. É o ambiente. Minúsculo. Em tudo existe Deus. Isso. Naqueles elementos. Naqueles elementos. Naqueles elementos. Veja, é o que eu estava dizendo sábado aqui. Se você quiser dizer que não tem, eu vou ficar calado e não vou discutir. Porque você também está certa do ponto de vista. Mas à medida que a gente vai amadurecendo nos conceitos espíritas, a gente vai entendendo a sutileza das diferenças. E a ficha vai caindo. Então, isso, com o princípio inteligente, que é essa outra figura aqui, a evolução do espírito. O princípio inteligente começa aqui, a individualização do princípio inteligente. E ele aprende no reino mineral, no reino vegetal e no reino animal.
e torna-se espírito. E a partir do momento que ele torna-se espírito, ele evolui e sai da condição de espírito imperfeito, bom espírito e espírito puro. Essa é a evolução. Esse é o caminho que todos nós percorremos. Então, dito isto, com essa figura, a gente volta um pouco aqui para entender isso aqui. Cadê? Os caracteres biológicos visíveis e invisíveis decorrem da alteração do perispírito nos seres. O perispírito acumula, evolui, né? Então, todos esses seres têm perispírito. Não tem alma humana, mas tem um princípio inteligente em evolução. Para um princípio inteligente se transformar em espírito, com E maiúsculo, é preciso percorrer longa jornada evolutiva nos reinos inferiores da natureza, em ambos os planos da vida, no material e no espiritual, até obter condições para a humanização, transformando-se em um ser dotado de razão e de livre-arbítrio. É o que nós somos hoje. Então, minha amiga Rita, o caminho para tu chegar onde tu está hoje foi muito longo. Foi muito longo, né? Longa jornada do princípio inteligente até tornar-se espírito. 1,5 bilhão de anos. É a estimativa. Essa é a nossa estimativa. Teu espíritozinho, que tu pensa que é nova, tu tem 1,5 bilhão de anos. Então, agora, você assistir, né? Agora eu entendo um pouco mais essa questão dos orientais usarem pedras como terapia. Porque, na verdade, a pedra ela é troca fluídica. Ela transmite determinados elementos que passam para muita coisa, porque tudo na natureza se atrai, né? Se complementa. A gente se utiliza de muitas coisas da natureza. A gente vai aprendendo em todos eles. Não, é fluido, né? É você estar se bebendo fluido da natureza. Porque ninguém arranca uma flor sem ferir uma estrela. Está tudo ligado. Está tudo ligado. Né? Então, o pensamento, tudo está ligado. Você se sente bem, você se sente mal na presença de uma pessoa, na presença de um ambiente, porque está tudo ligado. Né? E essa porosidade do perispírito nosso que a gente percebe, a gente aprende nos diversos reinos da natureza, com a atração, com a sensibilidade, com os instintos. A gente aprendeu isso. Né? E é aí que a gente tem também, tem ambiente, que fica o fundo negativo quando acontece uma coisa naquela casa. Isso. Como é que começa a entender e dar uma coisa para outra. Isso. Porque a gente só objeto não tem nada a ver. Tem. Eles assimilam aquilo ali. Tem uma. Eu esqueci o nome. Psicometria, uma mediunidade, você toca na matéria e psicometria. Os espíritos são a individualização do princípio inteligente. É isso que a gente estava vendo aqui. Os espíritos são a individualização do princípio inteligente. Como os corpos são a individualização do princípio material. A época e o modo dessa formação é que são desconhecidos. A gente não sabe quando foi. Então, estima-se que é 1,5 bilhões de anos que demorou essa trajetória. Mas o início não interessa, não sei. Só sei que foi assim. Né? Então, os dois princípios, o inteligente e o material, achavam-se em estado de fluido no espaço, no meio dos espíritos ou em outros planetas, esperando a criação da Terra para começarem uma nova existência em novo globo. Ou seja, estava tudo em estado latente. Quando surge uma determinada condição do ambiente, eles se juntam. Né? Os ministros angélicos da sabedoria divina, com a supervisão do Cristo, de Deus, lançaram os fundamentos da vida no corpo ciclónico do planeta. Ou seja, juntou o açúcar, o fermento, a farinha, o leite
e a manteiga, os ministros angélicos arrumaram a temperatura do ambiente, misturaram a massa com o magnetismo que eles trouxeram e criaram a vida. Eles juntaram esses elementos que propiciou a formação desse caldo gelatinoso que, num determinado momento, invadiu toda a Terra. Que caldo gelatinoso era esse? O protoplasma. E desse protoplasma surgiram as espécies que hoje evoluíram e que formaram os espíritos que somos todos nós. É simples assim, né? Ao sopro do Criador, da eterna inteligência, dera nascimento à província terrestre, no estado solar a que pertencemos. A imensa fornalha atômica estava habilitada a receber as sementes da vida. E sob os impulsos dos gênios construtores, que operavam no orbe nascituro, vemos o seio da Terra recoberto de mares mornos, invadidos por gigantesca massa viçosa, a espraiar-se no colo da paisagem primitiva. Dessa geleia cósmica, verte o princípio inteligente em suas primeiras manifestações, trabalhadas no transcurso de milênios pelos operários espirituais, as mônadas celestes, ou o princípio inteligente, exprimem-se no mundo através da rede filamentosa do protoplasma, em que se lhes deriva a existência organizada do globo constituído. Ou seja, a gênese mosaica que a gente aprende no livro A Gênese, né? Eu vou mostrar a figura para vocês aqui, que o mundo foi criado em quantos dias? Que a gente aprendeu no Velho Testamento. O mundo foi criado em 6 dias, não foi isso? Que a gente aprendeu no Velho Testamento. O que são esses 6 dias? Está aqui, ó. 4,6 bilhões de anos. O ano zero, a formação da Terra. Uma nebulosa solar desprende-se do Sol e Jesus recebe essa nebulosa para começar a criar o planeta. Então ele fez o quê? Olha aqui, ó, formação da Terra. Vamos começar do começo aqui, ó, formação da Terra. No meio dessa espiral. Aí chega aqui 3,8 bilhões, rochas mais antigas. 3,8 bilhões, uma fornalha. A Terra era uma fornalha. Desprendeu-se do Sol, altas temperaturas, gases químicos por toda parte. 2,7 bilhões, formas primitivas de vida. Começa 3 bilhões de até formas primitivas de vida. 2 bilhões, protozoários e esponjas. 2 bilhões, protozoários e esponjas. Olha o princípio inteligente, começando a evoluir, né? Aí depois vai andando mais algas e bactérias, 1 bilhão de anos atrás. Aí vem 600 milhões de anos atrás. Aí está aqui 550 milhões de anos. Trilobitas, sei nem o que é isso. Depois rochas sedimentares mais antigas. 500 milhões de anos atrás, peixes. Plantas terrestres, 420 milhões. 400 milhões, anfíbios. 350 milhões, insetos. 320 milhões, répteis. Olha aí o laboratório da natureza criando todas as condições do surgimento da vida. 230 milhões, arlaches e urais. Plantas e sementes, 180 milhões. Petróleo e gás, 150 milhões. Pássaro, 130 milhões. Plantas com flores, 130 milhões. E últimos dinossauros, os animais escabrosos e assombrosos, 130 milhões de anos atrás. Depois, 65 milhões, Himalaia e montanhas rochosas. 60 milhões, o equipos, mamíferos gigantes, 36 milhões. Macacos, Alpes, pastos, com 26 milhões de anos atrás, Serra Nevada e cascatas. Com 2 milhões de anos atrás, o Grand Canyon, idades glaciais, o mamute, o surgimento do homem. Eis a evolução de tudo isso, né? Segundo a ciência, vai verificando todas essas pistas, né? E aí a Gênese mosaica fala de primeiro dia, período astronômico, o céu e a terra, e criou-se a luz, aglomeração da matéria cósmica universal, formando o Sol, a Terra e todos os planetas.
Resumiu-se dizendo que o primeiro dia foi criado o céu, a terra e a luz. Resumiu-se dizendo que no segundo dia foi o período primário, o endurecimento das camadas da terra, a atmosfera espessa e impenetrável, a precipitação gradual da água. O segundo dia criou-se o firmamento, separação das águas que estão sob o firmamento das que estão acima. No terceiro dia, o período de transição. Águas cobrem o globo, aparecimento do sol, primeiros seres rudimentares, primeiros seres marinhos. No terceiro dia, as águas sob o firmamento se juntam, o elemento árido aparece, a terra, os mares e as plantas. Isso é uma forma resumida e simbólica de falar dos dias da criação, né? Período secundário, o quarto dia, o sol, a luz e as estrelas. Será que o sol, a luz e as estrelas foram criados nesse dia? Não. Apenas a poluição atmosférica baixou. E quando baixou, você começou a ver o sol, a luz e as estrelas. Então, a atmosfera mais depurada, primeiras árvores, grandes répteis aquáticos e anfíbios. No quinto dia, os peixes e os pássaros. Formação dos continentes, formação dos mares, animais terrestres gigantescos, vegetais e animais atuais, os pássaros. E, finalmente, no sexto dia, os animais terrestres e o homem. Período quaternário ou pós-diluviano, terrenos de aluvião, vegetais e animais atuais e o surgimento do homem. Então, essa é a forma simbólica de, no Velho Testamento, representar que o mundo foi criado em 6 dias. E no sétimo dia Deus descansou. Só que cada dia desse aqui vale quanto tempo? Se foi 4,6 bilhões de anos, se a gente dividir 4,6 bilhões de anos por 6, a gente vai chegar mais ou menos a 750 milhões de anos, né? Então, cada dia vale a 750 milhões de anos, que a gente viu por essa escala, que é como as coisas acontecem, né? Essa espiral aqui, ó, a gente vê que é como as coisas acontecem. Ok, gente? Então, esta evolução que a gente aprende, a gente vai compreendendo como o princípio inteligente evolui, individualiza, se torna o espírito que todos nós somos, né? Então, a gente ficou aonde? Aqui, né? Exteriorizando-se dos mamíferos mais nobres. Não, isso aí a gente já viu. É assim que dos organismos monocelulares, dos organismos aos organismos completos, em que a inteligência disciplina as células, colocando a seu serviço o ser viaja no rumo da elevada destinação que lhe foi traçada no plano superior, tecendo com os fios da experiência a túnica da própria exteriorização, segundo o molde mental que traz consigo. É assim que a gente se formou. Essa é a viagem do nosso espírito, né? Contudo, para alcançar a idade da razão, com o título de homem, desta inteligência que nós carregamos, dotado de raciocínio e discernimento, o ser automatizado em seus impulsos, na romagem para o reino angélico, despendeu para chegar aos primórdios da época quaternária, e é que a civilização elementar do Silex denuncia algum primor de técnica, nada menos de 1,5 bilhão de anos. É a nossa idade. Descobrimos a idade do nosso espírito aí. Mais ou menos 1,5 bilhão de anos, para a gente se individualizar, né? O princípio inteligente traz em si o arquétipo a que se destina, não pode ser entendido somente na esfera física, modifica-se constantemente em ambos os planos da vida, vários elos fogem às pesquisas dos naturalistas. Por quê? Porque a evolução ocorre no plano espiritual, e ele está procurando na Terra o que evolui no mundo espiritual, não é? Então, a protoforma humana acontece em muitas regiões extrafísicas, fora da matéria, né? Quando e como e onde a gente evoluiu numa série de existências que precedem o período a que chamais de humanidade. Este princípio inteligente evoluiu numa série de existências que precedem o período que chamais de humanidade. Por isso que Allan Kardec pergunta no livro dos Espíritos quando surgiu Adão, e ele fala mais ou menos na época de que falais, há 4.000 anos atrás. Mas 4.000 anos atrás é o homem civilizado. Adão já arava a terra, já tratava da agricultura, já era um homem evoluído. Então, a raça adâmica, que a gente vai ver na próxima semana no livro A Caminho da Luz, vem de Capela.
Mas quando as condições da Terra estavam preparadas para surgir. Há um planejamento para que tudo aconteça, né? Em decorrência da evolução, em mundos especiais para essa finalidade, né? Como ocorre a humanização do princípio inteligente? Nesses seres cuja totalidade estás longe de conhecer. É que o princípio inteligente se elabora, se individualiza pouco a pouco e se ensaia para a vida. É, de certo modo, um trabalho preparatório, como o da germinação, por efeito do qual o princípio inteligente sofre uma transformação e se torna espírito. É minúsculo para E maiúsculo. Então entra no período de humanização. Entenderam, gente? E outra coisa, onde ocorre a humanização do princípio inteligente? A Terra, o nosso planeta, não é o ponto de partida da primeira encarnação humana. O período de humanização começa, geralmente, em mundos ainda inferiores à Terra. Isto, entretanto, não constitui uma regra absoluta, pois pode suceder que um espírito, desde que o seu início, esteja apto a viver na Terra. Não é frequente o caso, constitui apenas uma exceção. Ok, gente, então, esta figura explica muita coisa do que a gente viu aqui. O princípio inteligente, ou mônada celeste, estagia nesses reinos, começando no mineral, indo até o hominal, extraindo de cada um deles os subsídios necessários para a sua evolução. É por isso que tudo se encadeia na natureza, desde o átomo até o arcanjo. Oi. Diga lá. O que é que tem? Não, Adão e Eva representam uma raça adâmica. Não houve Adão e não houve Eva. Houve vários Adões e várias Evas. É uma raça adâmica. Uma raça adâmica. A Terra foi invadida por espíritos, naquele momento, de forma raça adâmica. Tiveram 4 grandes povos que vieram de Capela. A gente vai ver na próxima semana. A gente vai contar essa historinha na próxima semana. Por exemplo, os judeus, eles têm um calendário que eles têm... O ano que o judeu está vivendo hoje é 2025 mais 3.760. Então, eles estão vivendo hoje 5.785. O ano judaico hoje é 5.785. Por quê? Porque eles fizeram a conta no Velho Testamento e eles chegaram à conclusão de que Adão viveu 3.760 anos antes de Cristo. Então, por isso que ele começa a contar a idade da humanidade a partir de Adão. Então, 3.760 mais Cristo, 2025. Então, 2025 mais 3.760. Então, raça adâmica. Não foi um Adão, foi a raça adâmica, né? Ok, gente, então a gente vai ficar por aqui hoje e na próxima semana... Aprendeu. Até ter a condição de tornar-se espírito com E maiúsculo. Você explicou isso, porque não é que a gente tem pedra. Mas a gente aprendeu na mônada. A mônada celeste aprendeu o conjunto. E dali a gente foi se aperfeiçoando até ter a condição de dizer, não, agora você é você. Separe-se, vai com Deus. Vai que é tua, Tafarel, né? Que diz aquele ditado, né? Então é por aí, gente. Eu espero que tenha dado para a gente clarear um pouco essa evolução. E é muito complexo, não é uma coisa simples, né? Mas vamos lá.